Em nossa terceira sessão, na manhã de terça-feira, analisamos a verdadeira causa das doenças. Analisamos nosso ciclo de vida ou ciclo de carbono. E também vamos deixar bem claro que os germes não são a causa da doença, mas o resultado de algo. E é por isso que Ellen G. White diz na página 88 de Ministry of Healing, em caso de doença, devemos investigar a causa. Bem, como se investiga a causa? Você faz perguntas. Você faz muitas perguntas. E você se lembra do que estamos analisando? O histórico e os sintomas. Mas, é claro, você não obterá a resposta até começar a tentar ou implementar coisas diferentes. E ao analisar o histórico, qual é a sua diretriz? Sua diretriz são as 8 leis. Então, se alguém está desidratado, sabemos imediatamente que há um problema. E se alguém vai para a cama toda noite à meia-noite, há outro problema. Portanto, sempre temos de examinar as leis e os regulamentos. Quando comecei a fazer isso, meu marido queria começar seu próprio retiro de saúde. E eu era apenas uma mãe que estudava em casa e estava ajudando outras mães porque já usava remédios naturais com meus filhos há algum tempo. Então, começamos o retiro de saúde. Minha filha de 17 anos era massagista. Ela já havia feito um curso. Minha filha de 15 anos cozinhava desde os 13 anos, então ela era cozinheira. A filha do meu marido, Michaela, era uma excelente datilógrafa. Então, aos 12 anos de idade, acho que ela se tornou secretária do Michael. E nossos 3 filhos, que tinham 11, 13 e 14 anos, eram os jardineiros. Portanto, tínhamos uma equipe. E o bom de ter os filhos como equipe é que você não precisa pagá-los no início. E eu disse ao Michael, quem será o diretor de saúde? Ele disse, você. Não, eu disse, sou apenas uma mãe ajudando outras mães. Ele disse, sei que você se sairá bem. E saiu da sala. Eu disse, tudo bem. E sei que todos os mandamentos de Deus são suas capacitações. E seja o que for que Ele lhe peça para fazer, se você o fizer com um coração aberto, um coração manso, um coração humilde, Ele o capacitará. De fato, Ele é capaz de fazer muito, muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que está operando em nós. Foi assim que comecei, e eu realmente sentia que não sabia muita coisa. Não me sentia nem um pouco qualificado ou capaz de fazer isso. E quando eu dava consultas, eu o fazia dessa forma. Eu examinava o histórico da pessoa, perguntava sobre a infância, quais eram os sintomas e depois, aos poucos, examinava as leis. Quanta água você bebe? E assim por diante. Depois de fazer tudo isso, você começa a ter uma ideia da causa do problema. E então, o que sempre fiz, foi lidar primeiro com os problemas que são óbvios. Ou seja, os sintomas. E ao longo desta escola de treinamento médico missionário, gostaria de lhe dizer que todas as suas perguntas serão respondidas. Nós as agruparemos e nos aprofundaremos nesses pontos. O que eu gostaria de lhes dizer agora é como se livrar do fermento ou do fungo do corpo. Eles entram de 4 maneiras. Pela pele. Nunca toque em leveduras ou fungos. Se houver uma laranja mofada em sua fruteira, coloque uma luva ou coloque a mão em um saco de papel e pegue-a, ou pegue uma pinça. Mas nunca toque nela, pois sua pele a absorverá. Portanto, tenha cuidado com sua pele. Mas você também pode inalá-lo. A única vez que sei que você deve usar uma máscara é se houver uma área com mofo. Conheço algumas senhoras, um casal de senhoras, mães solteiras com filhos que estão começando a frequentar a escola, que precisam ganhar a vida e se tornaram faxineiras ecológicas.
Hoje em dia há uma demanda real por produtos de limpeza ecológicos, eles só usam produtos naturais. E se você não tiver dinheiro para comprar esses produtos biodegradáveis, pode comprar vinagre ou bicarbonato de sódio. Sim, vinagre e bicarbonato de sódio. E se você for muito rebelde, junte-os para obter uma boa reação efervescente e coloque a escova para esfregar. E então, para deixar o banheiro com um cheiro muito bom, use um pouco de óleo essencial de lavanda ou óleo de eucalipto. Coloque-o em um pano, limpe todo o banheiro e quando uma senhora entrar, ela dirá: "Ah, está tão bonito e cheira tão bem." Conheci uma senhora que fazia a limpeza ecológica e ela me disse que era assim que ganhava a vida. Ela simplesmente colocou um anúncio no jornal, Green Cleaner. Eu a vi um ano depois e ela disse: "Agora tenho 3 garotas trabalhando para mim." Mas o motivo pelo qual estou contando isso é que se você entra em um banheiro e ele está cheio de mofo, sabe o que você faz? Você dá meia volta e diz: "Sinto muito, você terá que contratar outra pessoa para esse trabalho." Não se exponha. Pode levar meia hora para entrar e 10 anos para sair completamente. Portanto, proteja seu corpo. A lei do meio é a temperança. Não coloque no corpo nada que possa prejudicá-lo e seja moderado com as coisas boas. Portanto, a pele, respiração. E agora vamos dar uma olhada na ingestão. Não coma nada que tenha mofo. Às vezes, as pessoas cortam a parte mofada e comem a outra. Bem, posso lhe dizer que tudo já está mofado. Só aparece como mofo no estágio final. Arroz, tenha muito cuidado com o arroz. Um dos livros que tenho se chama Mycotoxins and Their Effect on Human and Animal Health, micotoxinas e seu efeito na saúde humana e animal. Ele cita que na década de 1920, houve uma epidemia de beriberi cardíaco, que é uma doença do coração, em toda a Ásia. E eles atribuíram o fato ao mofo no arroz cozido. Portanto, em 1921, talvez você queira anotar isso porque é uma informação muito importante. E eu gosto de contar coisas que levam apenas 30 segundos para serem contadas, mas que falam muito. Em 1921, o Japão aprovou a Lei do Arroz, que impôs regras rígidas sobre o armazenamento e a preservação do arroz cozido. Portanto, se você for à Ásia hoje, nunca receberá o arroz de ontem. A regra determinava que o arroz deveria ser cozido fresco todos os dias. Agora, se você quiser fazer arroz frito, cozinhe o arroz pela manhã e faça o arroz frito no almoço. Se quiser fazer sushi, cozinhe o arroz pela manhã e faça o sushi no almoço, mas nunca no dia seguinte. Portanto, quando vou a um evento da igreja no sábado, nunca como os pratos de arroz. Agora, o que fazemos em nossa igreja é colocar o arroz em uma panela de cozimento lento no sábado de manhã cedo, e ele estará bom para o almoço. Se o arroz for cozido demais, você pode congelá-lo, mas não usá-lo no dia seguinte. Agora, há 2 coisas que são muito suscetíveis ao crescimento de mofo. Uma é o amendoim e a outra é o arroz cozido. E lembre-se, ele está lá antes que você o veja. Certa vez, chegou um jovem de apenas 30 anos de idade com problemas de saúde e ele estava olhando para todos os lados e não conseguia ver nada em seu histórico que pudesse desaprovar. No entanto, seus níveis de energia estavam baixos. Quando mencionei o arroz, ele disse: "Eu faço uma panela de arroz e como a semana inteira." Então eu disse: "Uhul, uhul." Porque, veja bem, o mofo e os fungos vivem em um ambiente anaeróbico, ou seja, sem oxigênio. Senhoras, vocês vão querer ouvir isso. Vocês podem conversar depois. Desculpe, não quero que perca nada. Se quiserem falar, escrevam sobre o que querem falar e podem falar no intervalo. Então, você ouviu isso? Os fungos, leveduras e bolores se desenvolvem em um ambiente anaeróbico. Sabe o que isso significa?
sem oxigênio. E quando eles estão ativos no corpo, os níveis de energia são baixos, muito baixos. Esse não é o único sinal de baixa energia, mas é um dos sinais de baixa energia e vamos explorá-lo em mais detalhes. Portanto, esses sinais são anaeróbicos. É por isso que você deve deixar entrar bastante ar na sua caixa de compostagem, a fim de estimular mais organismos aeróbicos e não organismos anaeróbicos. Assim, os fungos podem entrar em seu corpo por meio da pele, dos pulmões ou da ingestão. Não usamos amendoim de forma alguma. E tenho certeza de que a maioria das pessoas está familiarizada com o estudo da China. O Dr. Colin Campbell mostra com muita clareza que as crianças estavam morrendo de câncer de fígado entre 8 e 10 anos de idade. E ele foi o pesquisador que teve de procurar por isso. E ele encontrou a causa na manteiga de amendoim. Todos os potes de manteiga de amendoim continham aflatoxina. O fungo é Aspergillus, o resíduo do fungo Aspergillus é a aflatoxina. E a aflatoxina afeta diretamente o fígado, enquanto o mofo e os resíduos de mofo encontrados na Ásia no arroz cozido afetavam diretamente o coração. E você verá isso em meu livro. Entrarei em um pouco mais de detalhes sobre isso. E há livros que você pode procurar que abordam esse assunto com ainda mais detalhes. Bárbara, isso não aconteceria se fosse uma manteiga de amendoim orgânica de boa qualidade? Isso aconteceria se fosse uma manteiga de amendoim orgânica de boa qualidade? Sim, sim, poderia. Então você pensa sobre isso. O amendoim não é uma noz, é uma leguminosa. Eles crescem no solo e mofam com muita facilidade. Então, o que acontece na Austrália? 75% dos australianos vivem na cidade. Todos os alimentos são cultivados no campo. Os alimentos são colhidos e armazenados em silos. As manhãs são frias e congelantes, e o dia é quente e ensolarado. O que está acontecendo no silo? Você vê a umidade se acumulando. E é aí que ocorre o crescimento do mofo. Tenho um amigo que fez uma tese sobre micotoxinas, resíduos de mofo. E ele fez sua tese em Kingaroy, que fica em Queensland, na Austrália, e sabe o que cresce em Kingaroy? Mofo. Foi lá que ele fez seu estudo, onde se cultivam amendoins. Se você cultivar amendoim e colhê-lo imediatamente e assá-lo lentamente ou fervê-lo, eu diria que ele está livre de aflatoxinas. Mas é muito difícil. Bárbara, que problemas cardíacos podem se desenvolver com o mofo do arroz? Bem, eles o chamavam de beriberi cardíaco. Basicamente, era uma doença cardíaca em que o coração não estava funcionando corretamente. Bárbara, então poderia ser uma arritmia, por exemplo? É possível, mas pode haver algumas razões para a arritmia cardíaca. Vamos estudar o coração e você verá isso em uma de nossas palestras. Portanto, as 4 formas de entrada são a pele, a inalação, a ingestão e a transmissão sexual. Todas as doenças sexualmente transmissíveis têm o prefixo mico, ou uma base fúngica. A AIDS é de fato um fungo. Mas a pergunta de $1 milhão é, de fato, como tirá-lo do corpo? Como tirá-lo do corpo? Número 1, a fome. Lembre-se de que esses organismos são oportunistas e só vivem em locais onde são bem alimentados. Então, como eliminá-los? Em primeiro lugar, é preciso fechar a torneira. É preciso garantir que não haja mofo em sua casa. O que a luz do sol faz com o mofo? Ele o limpa. É por isso que o sol deve entrar nas casas. Ar fresco, ventiladores ligados. Sim. Bárbara, e se houver mofo no porão? Mofo no porão? Você tem que se livrar desse mofo. Minha filha tem um porão. Ela mora em Wisconsin e tem uma máquina que retira a água do ar e ela a mantém ligada o tempo todo. Os ventiladores são bons. Eles mantêm o ar em movimento. E também é preciso certificar-se de que o porão seja bem drenado. Porque isso pode ser a causa de muitas doenças. Conheci uma senhora nos Estados Unidos. Ela disse: tivemos que destruir nossa casa e a causa foi o porão.
Ela disse que cada membro da família tinha uma doença e que era diferente para cada pessoa. Um filho tinha sinusite, outro tinha asma. Ela tinha dores de cabeça o tempo todo, mas todas eram expressões de mofo entrando em seu corpo. Então descobriram que era o porão e chamaram os construtores para avaliar o problema e eles disseram que a casa tinha de ser destruída. E é isso que a Bíblia diz: se houver mofo na casa, é preciso destruí-lo porque ele pode matar você. Você sabe o que é interessante na Bíblia? Se você olhar a versão King James antiga, que é a que eu tenho, ela diz manchas verdes e vermelhas. E, no entanto, na NVI é chamado de mofo. Portanto, se houver mofo na casa, a Bíblia diz para limpar a argamassa, limpar a casa, misturá-la novamente, fechar a casa por 2 semanas e então o sacerdote deve vir e avaliar. E se o mofo voltar a crescer, a Bíblia diz que a casa inteira deve ser desmontada e levada para um lugar desabitado fora da cidade. Você pode conferir isso em Levítico. Chama-se lepra na casa, listras verdes e amarelas. Lepra nas roupas. A lepra nas roupas é chamada de mofo novamente. A Bíblia diz que você deve queimá-la. Você tem que queimar as roupas ou colchão. Se tiver mofo, você tem que queimá-los. Então, vamos à lepra da pele. Agora, se eles estivessem usando a mesma palavra, seria mofo da pele, porque é a mesma palavra em hebraico. Eles a chamam de uma doença infecciosa da pele, mas a lepra é, na verdade, uma doença fúngica. Interessante. Então você tem que deixá-la faminta, sem exposição alguma. E vamos entrar no corpo. Qual é o alimento favorito dos fungos? Açúcar e levedura. Temos um livro em nossa biblioteca de um oncologista chamado Dr. Tullio Simoncini, um oncologista italiano. Acho que ele está preso no momento. Ele teve uma taxa de sucesso de 90% contra o câncer. E o que ele fez foi injetar bicarbonato de sódio diretamente no câncer. Portanto, não é de se admirar que ele estivesse tendo tanto sucesso. Obviamente, ele teve um paciente que provavelmente estava em estágio avançado e morreu. Meu marido disse, se eu tivesse injetado quimioterapia nele, ele não teria ido para a cadeia. Consegue entender o ponto? E ele foi acusado de homicídio involuntário. Simplesmente inacreditável. Mas o livro dele, porque essa é uma das reclamações sobre mim, é que eu cito um oncologista em desgraça, que é o Dr. Tullio Simoncini. E meu marido disse, Bárbara, provavelmente é melhor você não citá-lo, mas eu o cito porque ele estava obtendo excelentes resultados e não acho, na minha opinião, que ele tenha sido desonrado. Só que foi uma pena que um de seus pacientes tenha morrido. Você sabia que o revestimento do estômago produz bicarbonato de sódio? Você sabia que o pâncreas produz bicarbonato de sódio para alcalinizar o ácido do estômago que vai para o duodeno? E veremos isso ao embarcarmos em nossa jornada pelo intestino. É uma substância natural. Ellen White não disse para não usarmos bicarbonato de sódio? Quando ele é usado para rechear bolos. E eu realmente acho que ela se refere às pessoas que comem bolos 2 ou 3 vezes por dia, recheados com bicarbonato de sódio. Você teria aconselhado beber água com bicarbonato de sódio? Somente se a pessoa tivesse câncer de garganta e pudesse fazer gargarejo. Somente se a pessoa tivesse câncer de estômago e bebesse a água no início da manhã e depois antes de dormir. Porque a única parte do nosso corpo que deve ser ácida é o estômago. E você não quer neutralizar o ácido estomacal. O ácido clorídrico só é produzido quando você sente o cheiro ou pensa em comida. Em seguida, ele começa a ser produzido para quebrar a proteína.
Nesse caso, eu não recomendaria o consumo de bicarbonato de sódio, mas a doutora Emma Fields, uma médica canadense, me deu uma receita de compressas de bicarbonato de sódio. Você usa 2 kg de bicarbonato de sódio e 5 litros de água quente. E o que fazemos é molhar toalhas com ele. Também contém meia xícara de suco de limão. Torcemos a água e, aos poucos, cobrimos todo o corpo com essas toalhas quentes. Uma pessoa pode ter fungos no corpo, mas não ter câncer. Mas se eles ainda estiverem lá e forem bem alimentados, certamente podem se transformar em câncer. Agora, é importante saber do que o câncer gosta para evitá-lo. O câncer adora glicose. Portanto, quando alguém quer vencer o câncer, damos a ele uma dieta com muito pouca glicose. Sem frutas, sem mel, nem mesmo açúcares naturais. O que ela come? Muitos vegetais. Muitos legumes, nozes e sementes. Todos esses alimentos têm um teor muito baixo de glicose. E isso ajuda a matá-los de fome porque as células cancerosas consomem 15 vezes mais glicose do que qualquer outra célula. Uma senhora entrou em contato comigo e disse: Bárbara, você sabia que estão fazendo uma pesquisa agora nos Estados Unidos que mostra que as células cancerosas consomem 15 vezes mais glicose e se desenvolvem em condições anaeróbicas? Portanto, o câncer adora um ambiente anaeróbico. E sabe qual foi minha resposta a ela? Estou muito feliz que eles estejam fazendo isso. Mas você sabia que em 1942 o doutor ou professor Otto Warburg recebeu o prêmio Nobel por descobrir isso? Isso foi em 1942. Mas você provavelmente sabe que quando os Rothschilds e os Rockefellers entraram e financiaram a pesquisa do câncer para recorrer à quimioterapia, radioterapia e cirurgia, muitas coisas foram perdidas. Portanto, o câncer adora glicose. Ele adora um ambiente anaeróbico. Portanto, queremos dar a ele muito oxigênio. Por isso, devemos deixá-lo faminto com uma dieta especial. Em geral, aconselhamos as pessoas a não fazerem uma dieta de frutas, sem adoçantes, por 6 semanas. Elas podem ter variedade. Algumas pessoas fazem o dia do feijão fradinho na segunda-feira, o dia da lentilha na terça-feira, o dia do tofu na quarta-feira, o dia do feijão canelline na quinta-feira e o dia do feijão tradicional na sexta-feira. Você pode ter uma boa sexta-feira fazendo isso. E há muitas maneiras diferentes de preparar leguminosas. Fui a Punjab, na Índia, há alguns anos. Fiquei lá por 5 dias ensinando. E os hindus que me convidaram disseram: "O que vamos dar de comer a vocês?" Eu disse: "Dal, eu adoro dal." Então, eu comia dal às 9 da manhã e dal às 3 da tarde todos os dias, e não havia 2 iguais. Então, eu comi 10 dal. Diferentes leguminosas, diferentes sabores, diferentes vegetais. Há tantas coisas que você pode fazer. E isso torna tudo um pouco mais empolgante para a pessoa que opta por dar ao seu corpo as condições para vencer o câncer. Número 2. Matar. Acho que temos de nos afastar da mentalidade de matar, mas há ervas que matam os fungos e não matam você. Isso não é uma boa notícia? Por exemplo, temos o alho. Em meu livro Self-Healing by Design, eu defino isso. Temos o alho, o extrato de folha de oliva e o outro é o extrato de semente de toranja. Não o extrato de semente de uva, mas o extrato de semente de toranja. Há também uma erva sul-americana chamada pau de arco. Agora, você não usa toda a munição de uma vez. O que fazemos é alternar. Alho por 2 semanas, extrato de folha de oliva por 2 semanas, extrato de semente de toranja por 2 semanas, pau de arco por 2 semanas. E talvez orégano.
Ele é forte. É tão forte que você deve começar com uma gota 3 vezes ao dia. Depois, 2 gotas 3 vezes ao dia. Bárbara, esse é o óleo essencial? Sim, o óleo essencial. Sempre que você vê óleos essenciais, sabe que eles são muito, muito fortes. É por isso que eles são muito caros, porque você não precisa de muito. Bárbara, ele é muito forte para o corpo ou para o paladar? Para o corpo. Alternativo. É isso que geralmente fazemos. Assim, essas ervas matarão o fungo e não matarão você. Número 3. Alcalinizar. Porque o câncer adora ácido. E definiremos os termos ácido e alcalino em outra palestra. Tenho muitos livros na minha biblioteca sobre pessoas que venceram o câncer e gosto de observar os denominadores comuns, porque algumas pessoas recomendam sementes de damasco, algumas pessoas recomendam vitamina C por via intravenosa. Há muitos tratamentos diferentes. E isso pode ser muito confuso. É por isso que eu gosto de analisar os denominadores comuns. Esses são os denominadores comuns. O câncer adora glicose. Ele adora um ambiente anaeróbico e adora ácido. É por isso que queremos fazer o que o câncer detesta. Então, o que o câncer odeia? O câncer odeia alcalino. O câncer odeia oxigênio. E o câncer detesta baixos níveis de glicose. O corpo se cura sozinho se tiver as condições certas e já vimos pessoas se curarem do câncer apenas com essas condições básicas. Então, como podemos nos alcalinizar? Bebidas verdes. Lembra que eu disse para não beber bicarbonato de sódio? Ele não alcalinizará seus tecidos. Ele alcaliniza apenas o que toca. Portanto, se você tiver câncer de estômago e beber essa bebida, ela o alcalinizará. E se alguém tiver câncer de cólon, você pode fazer um enema e colocá-lo lá. Mas as bebidas verdes, quando ingeridas, vão para os tecidos e alcalinizam. Como você verá em outra palestra, mostrarei em detalhes, as bebidas verdes são muito ricas em minerais alcalinos. Portanto, o que fazemos na Mishi Mountain é colher verduras silvestres, folhas de abóbora, todas as ervas comestíveis. Normalmente preparamos 4 ervas por dia. Sempre acrescentamos urtiga. Vocês têm urtiga aqui? Ela tem mais minerais do que a maioria. A boa notícia é que você não precisa comê-la crua. Mas se a cozinharmos, ela fica mole e podemos comê-la ou fazer um suco. Nós o misturamos com água e o coamos. Sempre colocamos bastante hortelã para deixar o sabor um pouco melhor. É como beber grama líquida. Você coa para beber apenas o líquido. E nós o preparamos fresco todas as manhãs. Portanto, ele realmente se deteriora se você o guardar por muito tempo. Bárbara, quanto você deve beber? Bem, o que aconselhamos às pessoas que vêm para vencer o câncer é que nos dias de suco bebam 4 copos. E nos dias de comida, para que possam beber tudo, geralmente são 3 copos. Isso é para um dia inteiro. E sim, e são 3 copos. São copos de 250 ml. São copos de 250 ml. Outra coisa que fazemos, e nem todo mundo tem isso, mas pela graça de Deus, temos uma no momento. É uma câmara hiperbárica. E uma câmara hiperbárica pressuriza o oxigênio. Então, é como uma tenda inflável, uma tenda circular. Você a fecha e o oxigênio entra sob pressão. A lei de Henry afirma que sob pressão, mais gás se torna líquido.
Portanto, é a lei de Henry. Nesse caso, o gás seria o oxigênio puro e o líquido seria o nosso sangue. E eles custam cerca de $25.000 e nem todo mundo os tem. Conseguimos obter um pouco mais barato porque um homem o comprou para sua esposa e ela faleceu e ele o estava vendendo um pouco mais barato. Cobramos $90 por tratamento. Portanto, isso pode estar fora do alcance da maioria das pessoas e certamente é compreensível. Então, como vamos oxigenar o corpo? Exercícios, várias vezes ao dia. Número 3, o outro alcalinizante são as compressas de bicarbonato de sódio. Esse é um tratamento bastante intenso. E a boa notícia é que, graças aos cinegrafistas do Dr. Thomas, ele está no YouTube. Eles fizeram uma demonstração. E agora vou contar a história de Elizabeth Cott, que nos procurou com 3 tumores no abdômen e o médico disse que ela tinha de fazer quimioterapia imediatamente. Ela estava na casa dos 50 anos na época. Ela decidiu não fazer isso e assistiu a um DVD meu sobre câncer, então se inscreveu no Misty Mountain. Começamos imediatamente a implementar tudo isso. Naquela época, não tínhamos o tratamento hiperbárico. Ele ficou por 2 semanas, então fizemos 5 compressas por semana. Normalmente fazemos isso por 1 hora. A pessoa fica enrolada por 1 hora. Ele tomava bebidas verdes todos os dias e alternava diferentes ervas e comia muitos vegetais e legumes, nozes e sementes. Ela voltou ao médico 3 meses depois e ele disse: continue fazendo o que está fazendo e volte para me ver em 6 meses. O que ele havia dito a ela na primeira consulta? Você precisa fazer quimioterapia imediatamente. Então ela foi fazer um exame de sangue. Todos os seus níveis voltaram ao normal. Ela voltou. Isso foi cerca de 1 ano depois. Ela voltou e um dos tumores havia desaparecido completamente. E acho que talvez tenha levado mais 10 meses. Outro tumor desapareceu completamente. E ela me disse: nunca me senti tão bem. Acho que ela está com 70 anos agora. Ela disse: perdi peso, não preciso mais carregar meu aparelho de apneia do sono comigo. Parei de tomar todos os meus medicamentos. Na verdade, ela está dando pequenas aulas de culinária e fazendo reuniões. Ela é polonesa. E disse: eu costumava fazer todas as sobremesas da igreja, e costumava fazer uma sobremesa chamada pavlova, que é como um merengue. Ela disse: eu fazia uma deste tamanho. É um pouco dura por fora e macia por dentro. É feita de claras de ovos e açúcar. E acho que é recheado com creme e frutas ou algo parecido. Ela disse: eu fazia uma pavlova desse tamanho e usava 16 xícaras de açúcar branco. Dessa forma, eu estava alimentando meu câncer com essas sobremesas açucaradas. Então, hoje na igreja, quando dizem a ela: Elizabeth, você pode fazer uma sobremesa, pode fazer uma pavlova? Ela diz: eu os aprecio demais para fazer isso. Vou fazer um strudel de maçã para eles. E você certamente pode fazer strudels de maçã saudáveis. Mas a Comissão de Reclamações de Saúde alegou que se tratava de uma pessoa fictícia. Então dissemos: aqui está o número do telefone dela, ligue para ela. Então perguntei a ela: alguém ligou para você? E ela disse: não, mas vimos algumas mudanças incríveis. Como ela se alimenta agora? Bem, depois de 6 semanas sem frutas, ela passou a comer poucas frutas. Ela optou apenas por toranja e talvez maçãs Granny Smith. Depois de mais 2 meses, começou a implementar algumas bagas, frutas com muito pouco açúcar. Já vimos algumas histórias como essa. Então, quando eu estava em um retiro na Inglaterra, eles disseram: é ilegal tratar o câncer. Bem, nós nunca tratamos o câncer. Está vendo isso? Vocês nunca o tratam. Tudo que você está fazendo é ensinar. Você está apenas dizendo que o corpo é incrível. Se você lhe der essas condições, ele responderá. Isso é tudo que você está dizendo. Dessa forma, eles nunca poderão vencer você. A única razão pela qual fui realmente banida foi por causa do partido político do meu marido. Agora percebemos isso. Eles tinham uma agenda.
Embora não tenham encontrado nada de errado, obviamente tinham ordens para me derrubar. Então foi isso que aconteceu. Mas acho que a senhora estará segura porque seu marido não é Michael O'Neill. Quando Michael estava entrando nessa, um jornalista lhe disse: "Você está disposto a perder todo o seu dinheiro, seu negócio, sua casa, sua reputação?" E Michael disse: "Não estou na casa dos 30 anos. Já estou na casa dos 60. Portanto, isso não importa." Mas eu não estava pronto para ser derrubado. E o que Deus está procurando são homens e mulheres que permaneçam firmes. Sim. Portanto, uma das maneiras mais poderosas de estimular uma resposta de cura no corpo é parar de comer. É por isso que em nosso retiro, sempre tomamos sucos por 2 dias. Descobrimos que é muito melhor para o relacionamento com os convidados, para tudo, se quando eles vêm, você desfruta de uma boa refeição. Portanto, quando eles vêm no domingo, há uma refeição muito boa. E definiremos a comida um pouco mais à medida que avançarmos. Portanto, eles recebem uma refeição muito boa. Depois, à noite, damos a eles apenas um caldo. O caldo é uma grande quantidade de vegetais cozidos em muita água. E tenho certeza, Casper, de que você cozinhou muitos desses caldos enquanto estava em Michi. Muitos vegetais e muita água, e sempre urtiga. Ela fornece muitos minerais. E depois de cozinhar por 4 ou 5 horas, você coa o caldo. Em seguida, colocamos sal celta e os hóspedes o bebem à noite, pois fazem sauna a vapor à noite. E quando você faz uma sauna a vapor, você transpira muitos resíduos, mas também transpira alguns minerais. Portanto, essa bebida rica em minerais no final do dia devolve mais minerais. Portanto, seu corpo precisa de 1.200 calorias para digerir uma refeição. É isso que ele precisa. Portanto, quando você não está digerindo, as energias do seu corpo estão procurando algo para fazer. Porque ele não precisa digerir uma refeição. Então, o que ele está procurando é algo para fazer. E é como que pode estar acontecendo? Não sei. Quando estou em casa de férias, vou para as partes da minha casa que não vou todos os dias. Todos os dias você varre o chão, lava a louça, lava a roupa. Mas depois, quando você tem tempo extra, você vai para essas outras áreas. E é basicamente isso que o corpo faz. E eu vou para a área que mais me incomoda. Na verdade, na última vez que tive tempo em casa, abri a estante e me livrei de todos os livros que eu realmente não queria que estivessem lá. Eu os li, eles são bons, não são muito bons, mas os que são muito bons eu guardo. Portanto, essa área será diferente para cada pessoa. Talvez você limpe o galpão do jardim, talvez limpe os armários da cozinha, não sei. Mas o que seu corpo faz, ele vai para onde sabe. Bárbara, quanto a cozinhar o caldo por 4 ou 5 horas como chefes, sabemos que não se obtém o sabor ideal depois de 4 horas. Mas eu queria saber se os minerais se deteriorarão, mais ou menos como quando se faz sal, porque, como você sabe, perde-se alguns dos minerais no processo de aquecimento do sal marinho. Sim, é mais a evaporação que se perde, mas essa é uma pergunta muito boa e tenho boas notícias para você. Não importa quanto tempo você cozinha os vegetais, você nunca perderá os minerais. Todos os minerais vão para a água. Bárbara, então há mais minerais se o alimento for cru? Se você o comer cru, não. A mesma quantidade. O que você perde quando cozinha os vegetais é a vitamina C, que são algumas das vitaminas. Sim, mas você nunca perde os minerais. E o problema com o sal comum é que durante o processo de refino, muitos minerais residuais são removidos. O que resta é apenas o cloreto de sódio. Portanto, o aquecimento não destrói os minerais, essa é a boa notícia. Portanto, enquanto seu corpo descansa da digestão, ele agora entra em restauração e regeneração. Mas antes de restaurar ou regenerar, você deve primeiro limpar a casa. Você jamais entraria em uma casa velha e pintaria uma parede suja, não é mesmo? Não, primeiro é preciso limpar a casa. Portanto, temos órgãos de eliminação, e esses órgãos de eliminação têm certas necessidades. E o maior órgão de eliminação é a pele. E o Dr. Kellogg chamou os poros da pele de milhões de pequenos esgotos.
Eles despejam resíduos. A pele faz 3 coisas. 1. Ela absorve. É por isso que você deve ter cuidado com o que toca. 2. Ela respira. É por isso que você nunca deve cobrir sua pele completamente, ela respira. Portanto, tente colocar fibras naturais em sua pele porque ela respira. E 3. Remova os resíduos. A pele é uma incrível peça de criação. E a pele tem certas necessidades. Ela precisa respirar. É por isso que precisamos tomar banho todos os dias. Todos os dias lavar os resíduos do corpo. Todos os dias precisamos tomar banho de chuveiro ou de banheira. Tenha cuidado com os cremes ou com o que quer que você coloque em sua pele. Eles devem ser de origem natural. Os 3 tecidos com os quais você deve ter muito cuidado, pois são feitos de produtos químicos, são o poliéster, o nylon e o acrílico. O poliéster, o nylon e o acrílico são tecidos realmente químicos. Já a viscose, o modal e o rayon são feitos de polpa de madeira. Mas ao comprá-los, lave-os e coloque-os no varal por um dia, pois eles usam um processo químico para amolecer a madeira. Mas se você lavá-los e colocá-los no varal, esses produtos químicos serão removidos e você ficará com a madeira. Portanto, tenha cuidado para deixar sua pele respirar. Sua pele também precisa de exercícios, pois quando você se exercita, aumenta a circulação sanguínea na pele. E quando você aumenta a circulação sanguínea na pele, aumenta a capacidade da pele de eliminar resíduos. Isso a intensifica. É por isso que a melhor hora para tomar banho é depois da caminhada matinal. O que eu faço é sempre tomar uma ducha quente à noite antes de ir para a cama. Mas, pela manhã, subo e desço colinas e depois mergulho no riacho. Então, essa é a minha lavagem matinal, o riacho. E depois, se estiver trabalhando no jardim e estiver muito quente, nado no caminho de volta do jardim para casa. Essa é a melhor coisa. Quando você está com calor, suado e sujo, mergulhar naquele lindo riacho da montanha é tão bom. Isso nos leva à água. Precisamos de água. Precisamos de 8 a 10 copos de água por dia. Se você for da minha altura, pode se dar bem com 8. Se você for maior do que eu, precisará de um pouco mais. E do lado de fora também. Água do lado de fora. Então essa pode ser a sauna a vapor do retiro. Nossa sauna a vapor fica perto do riacho. Bem, nossa sauna é algo como, não sei bem qual é o mecanismo, mas acendemos uma fogueira e ela tem canos que vaporizam a pequena cabana. Depois mergulhamos no riacho, voltamos para a sauna a vapor e depois voltamos para o riacho. Quando você dá à pele as condições certas, 80% dos resíduos do corpo podem sair pela pele. Isso é incrível, não é? Desculpe, na verdade são 70%. 70% dos resíduos do corpo podem sair pela pele. Então, quais são as condições certas? É garantir que você esteja bem hidratado. Como eu digo aos nossos clientes, você não pode se hidratar meia hora antes do banho de vapor. É preciso começar a hidratar o corpo logo pela manhã e aos poucos, ao longo do dia. Assim, 70% dos resíduos do corpo são eliminados pela pele quando você está bem hidratado. E você pode fazer essas saunas a vapor. Outro órgão de eliminação são os pulmões. E seus pulmões precisam de ar fresco. Obviamente, há muito ar fresco aqui fora porque essas árvores liberam oxigênio. Portanto, é preciso ter cuidado em sua casa. Investigue seus travesseiros, seus colchões. Veja bem, quando você compra um travesseiro hoje, ele vem com uma capa. Porque quando as pessoas suam à noite, muitas vezes o suor vai para o travesseiro e isso pode causar mofo e bolor. Portanto,
Tente colocar seus travesseiros ao sol todos os dias após lavá-los. E devemos lavar nossos lençóis semanalmente. Toda semana devemos lavar nossos lençóis. E os lençóis devem ser feitos de fibra natural. Comprei alguns lençóis recentemente. Eles são muito bonitos. São 50% de linho e 50% de modal. Oh, são lençóis muito bons. Sempre procuro bons lençóis em promoção, pois eles podem ser muito caros. Portanto, lençóis de algodão, é claro, são ótimos. Portanto, certifique-se de ter fibras naturais em sua roupa de cama. Procure ter cobertores de lã, cobertores de penas. Também temos edredons de lã em nossas camas de hóspedes. Tenha cuidado com isso, pois tudo isso pode afetar sua respiração de ar fresco durante a noite. E se tiver um carpete no quarto, o ideal é aspirá-lo 2 vezes por semana. Poucas pessoas tiram a cama do quarto e passam o aspirador de pó 2 vezes por semana. Agora, se você tiver uma cama de madeira e um piso de madeira, depois de 4 dias, haverá acúmulo de poeira embaixo da cama no piso de madeira. Bem, essa poeira está se acumulando no carpete. Você simplesmente não consegue vê-la porque está no carpete. Portanto, todas essas coisas estão afetando seu ar fresco. Seus pulmões também precisam de exercícios. Agora, essa informação que estou prestes a lhe dar foi obtida em um livro sobre anatomia e fisiologia e acho que é muito importante dar a seus convidados. Neste exato momento, estamos inspirando 500 ml e expirando 500 ml. Mas quando estamos nos exercitando, quando estamos respirando profundamente porque acabamos de chegar ao topo de uma colina, ou até mesmo na metade de uma grande colina, estamos inalando 3.600 ml de ar e exalando 3.600 ml de resíduos. Que diferença! Normalmente são 500 ml que entram, neste momento são 500 ml que entram e 500 ml que saem. Mas quando você faz exercícios de alta intensidade, você inspira 3.600 ml e expira 3.600 ml de resíduos. Acabei de ler isso no livro de Anatomia e Fisiologia. Veja como estamos usando a ciência. A ciência o apoiará. É por isso que o exercício é vital para a saúde dos pulmões. Os pulmões também precisam de água porque há uma pequena gota de água em cada alvéolo. E nós temos 3 milhões de alvéolos. Desculpe, 300 milhões de alvéolos em nossos pulmões. Isso é incrível, não é? Bárbara, que tipo de sujeira sai dos pulmões? Principalmente dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o resíduo gasoso que é gerado na célula. E amanhã começarei a falar sobre a célula com mais detalhes. Portanto, na célula, você verá que a glicose e o oxigênio queimam juntos, produzindo resíduos de dióxido de carbono. Portanto, o que sai é principalmente dióxido de carbono. E se o dióxido de carbono se acumula no sangue porque não conseguimos nos livrar dele com rapidez suficiente, ele cria um ambiente ácido e então temos outra reação. E é isso que você está respirando quando usa uma máscara. É por isso que as máscaras não são boas. Aqui estão seus alvéolos. Há uma pequena gota de água em cada alvéolo, e devido à tensão superficial da água. Você sabe o que quero dizer com tensão superficial da água? Você já olhou para um pequeno lago e viu pequenas criaturas andando sobre a água? É por causa da tensão superficial da água que elas conseguem fazer isso. E a maneira como lavamos o cabelo é colocando um pouco de shampoo que quebra a tensão superficial da água e nos permite lavar o cabelo. Devido à tensão superficial da água, quando você expira, os alvéolos entram em colapso para que todo o dióxido de carbono possa sair. E quando você inspira, recebe uma quantidade maior de oxigênio. Se você estiver desidratado e essas pequenas gotas de água mal estiverem lá, seus pequenos alvéolos não entrarão em colapso total e você não conseguirá obter sua cota completa de oxigênio.
Portanto, é simples. Quanto mais água, mais oxigênio você pode obter. Os rins. Os rins filtram o sangue e também são um órgão de eliminação e precisam de água suficiente. Porque os rins têm muito mais dificuldade para filtrar um sangue mais espesso. O melhor anticoagulante do mundo é a água, mas junto com a água também precisamos tomar o sal integral. Esse é o sal celta. O sal celta contém 82 minerais. Veremos o sal em detalhes no final desta semana. O sal do Himalaia tem 75 minerais. Como seu sangue é salgado, sua transpiração é salgada. Tenho certeza de que nenhum de nós está interessado em testar nossa urina, mas ela também será um pouco salgada. Portanto, você está perdendo sais. Bárbara, mas e quanto aos resíduos plásticos nos oceanos? Resíduos plásticos no oceano. A boa notícia é que todos os metais pesados e produtos químicos tendem a afundar. Portanto, eles estão mais presentes nas algas, nas plantas marinhas. É por isso que os piores alimentos para se comer são ostras, caranguejos, lagostas e camarões. É claro que eu não como isso, mas as pessoas com quem você lidará em seus retiros de saúde provavelmente comem. Por isso é importante ter esse conhecimento. E o mar está constantemente batendo, é isso que purifica a água. Mas hoje em dia muitos resíduos são jogados nos oceanos, isso é verdade. Bárbara, não entendo por que o sal do Himalaia tem apenas 75 minerais, já que supostamente veio do mar antes. Bem, alguns são perdidos no processo, e outros são perdidos enquanto estão na montanha. Há muitos fatores como esse. Bárbara, tem uma pergunta sobre o sal. Você usa sal celta em todas as refeições ou apenas uma vez por dia? Eu tomo um pouco de sal celta antes de cada copo de água e também o coloco generosamente em minhas batatas, em minha salada, em tudo que como. E por ser um sal balanceado, ele funciona com o corpo. Porque a água do mar tem 92 minerais. E a água do mar é chamada de solução isotônica porque tem exatamente o mesmo equilíbrio e proporção de minerais encontrados em todos os fluidos corporais. Um escritor chamou os fluidos corporais de oceano interno. E o Dr. Robert Thompson, em seu livro The Calcium Lie, A Mentira do Cálcio, acredita que a água do mar é o indicador mais claro de um Deus criador, porque a água do mar e os fluidos corporais são muito semelhantes. De fato, a Marinha, em tempos de guerra, transfundiu água do mar se uma pessoa precisasse de uma transfusão de sangue. Todas essas são ilustrações para mostrar a proximidade. Portanto, os rins precisam de água e de sal integral. Eles também precisam de exercícios. Ellen White afirma que o exercício fortalece e tonifica os órgãos internos. Portanto, não pensamos muito sobre isso, mas quando você se exercita, a cada passo que dá, os rins se movem, fortalecendo-os e tonificando-os. O exercício também aumenta o fluxo sanguíneo para os rins e os rins filtram o sangue. E isso também explica por que os rins precisam estar aquecidos. Portanto, não é de se admirar que, quando estive na Escócia há 2 semanas, fiquei entusiasmado ao encontrar um kilt que não fosse muito caro. Porque com um kilt você terá uma dobra tão grande por fora, mas o interior é igualmente grande e é 100% lã, então provavelmente tenho cerca de 4 camadas de lã em meus rins no momento. Os rins precisam ser mantidos aquecidos. Se eles ficarem frios, o sangue não chegará a essa área e lembre-se de que os rins não conseguem filtrar o sangue tão bem quanto deveriam. Seus rins não precisam apenas estar aquecidos.
Ah, eu tinha tomado a água aqui de cima, que é muito pouca, mas vou usar a água de lá. Apenas resíduos microscópicos podem sair deles. A maior parte, em tamanho e peso, sai do cólon. E o cólon tem vontade própria. Se você tiver diarreia e disser para ele parar, ele não vai parar, vai? E se tiver constipação e disser para ela ir embora, ela não vai, não é mesmo? Estou lendo um livro no momento, chamado The Second Brain, o segundo cérebro, que é o cólon. O cólon não deve ser irritado, isso o prejudicará, ele precisa de estímulo. Então, o que estimula o cólon? O que estimula o cólon é a fibra. A fibra faz duas coisas. A fibra estimula o peristaltismo, que é o movimento constante do cólon, mas a fibra também varre o cólon. Veremos isso com mais detalhes ao iniciarmos nossa jornada. Vamos embarcar em uma jornada que começa na boca e passa pelo trato gastrointestinal. Provérbios 14, versículo 6, diz: O escarnecedor busca a sabedoria e não a encontra, mas a sabedoria é fácil para o homem de entendimento. E é por isso que eu acho que, como missionários médicos, precisamos mostrar às pessoas como os diferentes órgãos funcionam, porque quando você sabe como eles funcionam, automaticamente tem o conhecimento de como tratá-los. Então, se você observar a estrutura do cólon, desenharei um grande trato gastrointestinal quando fizermos o intestino. Ele tem todas essas ranhuras e você precisa varrê-las e a fibra as varre. Portanto, a fibra nos alimentos não é digerível, é uma sobra da digestão e tem uma finalidade, e os alimentos com maior teor de fibra são, na verdade, os vegetais. É claro que as frutas também têm fibras. Mas lembre-se disso e acho que você vai querer anotar. Os vegetais são ricos em fibras, ricos em minerais e pobres em açúcares. As frutas têm alto teor de fibras, alto teor de açúcares e baixo teor de minerais. Consegue ver a diferença? E é por isso que quando alguém tem um problema de levedura, quando alguém tem câncer, nós nos afastamos um pouco das frutas e nos concentramos mais nos vegetais. Portanto, você sempre pode responder por que essas coisas são assim. Bárbara, também se fala em fazer uma limpeza de frutas. Pelo que me lembro, isso está relacionado ao excesso de trabalho no cérebro. Sim, para o excesso de trabalho no cérebro, uma limpeza de frutas seria boa. Mas se a pessoa tiver um problema de fungos, isso não seria bom. Ela pode recorrer a frutas salgadas. Você sabe o que são frutas salgadas? Tomate, pepino, abacate, berinjela, abobrinha, abóbora. Elas são ricas em fibras e são classificadas como frutas porque a classificação de uma fruta é que ela contém sementes, mas são o que chamamos de frutas salgadas. O motivo pelo qual frutas e legumes não se misturam bem é que os legumes têm baixo teor de açúcar e as frutas têm alto teor de açúcar, portanto, há uma espécie de guerra acontecendo. Mas essas frutas salgadas, a boa notícia é que elas podem ser combinadas com legumes e frutas, e a única razão pela qual elas podem ser combinadas com vegetais é o fato de terem um teor muito baixo de açúcar. Tradicionalmente, reconhecesse que as frutas são os purificadores e os vegetais são os curadores. Mas hoje temos tantos problemas de saúde que é recomendável consumir menos açúcar. O diabético se dá bem com menos açúcar. A pessoa com sobrepeso se dá melhor com menos açúcar. O paciente com câncer se dá melhor com menos açúcar. A pessoa com problema de levedura se dá melhor com menos açúcar. Consegue perceber isso? Bárbara, e quanto às vitaminas, precisamos de vitaminas? Ah, precisamos de vitaminas e elas são encontradas em abundância nos vegetais.
Portanto, o cólon precisa de fibras para ser varrido e estimular o peristaltismo. O cólon também precisa de água. Uma das principais funções do cólon é extrair água para que as fezes possam ser formadas. Porque quando o conteúdo do intestino delgado passa para o intestino grosso, ele é líquido. É como o que chamamos de diarreia. Mas ao passar pelo cólon ascendente, pelo cólon transverso e pelo cólon descendente, a água é retirada e as fezes são formadas. Portanto, se uma pessoa estiver desidratada, ela retirará mais água do que deveria. Então, você defeca pelotas de coelho, certo? E quando embarcarmos em nossa jornada pelo intestino, exploraremos mais detalhadamente a constipação e a doença de Crohn do intestino irritável. O que o cólon também precisa para ser um órgão de eliminação eficaz é de exercícios. O exercício movimenta o cólon. O exercício massageia suavemente o cólon. E o exercício aumenta o suprimento de sangue para o cólon. É por isso que o exercício é vital. O câncer coloretal é atualmente a segunda principal causa de morte nos Estados Unidos. Isso em um país que consome pouca fibra, bebe refrigerantes, chás e cafés em vez de água e raramente se exercita. Portanto, não é de se admirar. E outra coisa que estimula o cólon é o riso. Provérbios 17, 22 afirma que um coração alegre é tão bom quanto um remédio. Mas o espírito abatido seca os ossos. Eu diria que um espírito quebrantado também pode secar o cólon. Você sabia que as crianças riem 125 vezes por dia, e nós também deveríamos rir? Ensine-se a rir mais. Meu netinho estava indo dormir uma noite, ele tinha 3 anos de idade, seu nome é Sony, ele chamou a mamãe e ela disse, o que há de errado? E ele disse, acabei de descobrir uma nova risada. Ela perguntou, o que é isso? E o garoto saiu dizendo, hehehe, essa era sua nova risada. Ele é assim, até agora ele faz as pessoas rirem. Mas o cólon também precisa de uma posição adequada. E a posição adequada é de cócoras. Vou explicar e desenhar isso em detalhes quando passarmos pelo trato gastrointestinal. Mas se você for a Singapura, África, Índia ou Malásia, encontrará banheiros europeus onde pode se sentar e banheiros locais que são como um buraco no chão. E é todo revestido de azulejos e com descarga. E a ciência atual comprova isso. Onde está o nosso método BHSC? A história nos mostra, a ciência não fala muito sobre isso, a Bíblia não fala muito sobre isso. A ciência agora mostra que há um músculo na última parte do cólon que enrola a última parte do cólon, e quando você se agacha, ele relaxa. Portanto, quando você se agacha, abre o cólon e tira toda a pressão do ânus, o que significa que pode prevenir e até ajudar a curar hemorroidas. Veremos isso em detalhes quando analisarmos o trato gastrointestinal. Há mais um pequeno órgão de eliminação que é a língua. Quando as pessoas estão em jejum, elas podem acordar de manhã e sentir a língua muito ruim. Entretanto, não devemos escovar os dentes quando acordamos. Porque o que está presente em nossa boca pela manhã é a vitamina B12. A vitamina B12 é produzida por bactérias e se acumula um pouco nos dentes. Portanto, com o primeiro copo de água, você obterá um pouco de B12. O momento de limpar os dentes é após as refeições. E você limpa os dentes após as refeições para remover qualquer resíduo de alimento dos dentes. Porque se eles permanecerem ali, começarão a apodrecer devido ao ciclo de vida e as bactérias produzidas podem começar a corroer o esmalte. Mas há uma coisa que sugerimos que nossos clientes façam e, em geral, eu faço isso todas as manhãs, que é o enxaguante bucal com óleo. Trata-se de colocar uma colher de sopa de óleo de cocô na boca e fazer um bochecho. Bata por 10 segundos, descanse por 10 segundos, bata por 10 segundos. E ele é chamado de enxaguante bucal com óleo por vários motivos.
Primeiro, ele remove os resíduos da língua. Segundo, remove os resíduos das glândulas sob a língua. Terceiro, remove os resíduos dos vasos sanguíneos sob a língua. Mas há duas outras áreas que podem extrair resíduos, que são os seios nasais. Conheço pessoas com problemas nos seios nasais que praticam o enxágue bucal com óleo e, quando terminam, assoam um pouco o nariz, o que parece atrair um pouco mais para lá. E as pessoas com problemas pulmonares, como bronquite, depois de usar o enxaguante bucal com óleo, tossem e expelem alguns caroços. Que bom! Conheço pessoas que superaram a gengivite, que é uma infecção das gengivas com sangramento, enxaguando o enxaguante bucal com óleo 2 ou 3 vezes ao dia. Isso fortalece as gengivas e ajuda a limpar os dentes porque o óleo de cocô, quando entra em contato com as bactérias, libera elementos antibacterianos. Portanto, no frasco, o óleo de cocô não é antibacteriano. Mas quando entra em contato com as bactérias da pele, ele se torna antibacteriano, inclusive na boca. É isso mesmo? Bárbara, primeiro o copo de água e depois o enxágue de óleo? Sim, geralmente tomo alguns copos de água, um pouco de sal, um copo de água, depois tomo cerca de 3 copos de água, depois faço meu exercício e quando volto, tomo outro copo de água. Depois, faço o enxágue com óleo enquanto preparo o café da manhã e é assim que faço. Você precisa se dedicar a isso e se organizar. É como se exercitar, se você não se empenhar e se organizar, nunca o fará, apenas o adiará de novo e de novo e de novo. Bárbara, mas se os resíduos são eliminados pela língua, beber a água não os empurra para dentro? Não importa porque nosso trato gastrointestinal é um tubo oco. Portanto, ele sairá pela outra extremidade. Bárbara, mas você não engole o óleo? Não, porque o óleo no estômago pode iniciar a digestão, além de conter uma grande quantidade de resíduos. E o que você faz é não despejar o óleo no ralo porque vai entupir os canos, você tem que cuspi-lo na grama. E os micro-organismos que vivem no solo se encarregam disso com prazer. Depois, você enxágua a boca algumas vezes e cospe. Bárbara, como isso pode afetar os pulmões se estiver em sua boca? Isso é muito interessante. Como isso acontece? Veja você mesma. Muitas vezes, quando você se enxágua com óleo, tem uma sensação de alívio. O que devemos lembrar é que todo o nosso corpo está conectado. O mesmo sangue que passa pelos pulmões, passa pela boca, passa por todas as partes do corpo.